Estamos começando aqui pela TV Terra do Sol, o Notícias de Fortaleza. Olha, adotando o modelo de gestão integrada de resíduos sólidos, os 70 ecopontos em funcionamento no município de Fortaleza oferecem os programas Recicla Fortaleza e E-Carroceiro. Em pouco mais de 4 anos e meio, desde o início do projeto, esses equipamentos já receberam cerca de 198 mil toneladas de entulhos volumosos e recicláveis. Atualmente, Fortaleza conta com 70 ecopontos distribuídos em todas as regionais. Lá, os moradores podem descartar o lixo da forma correta: metais, papelão, vidros e plásticos, restos de podas de plantas, pequenas proporções de entulho de obras, óleo de cozinha, móveis e estofados velhos, dentre outros produtos, têm destino certo. Um serviço que tem como intuito educar o cidadão e deixar a cidade mais limpa. É um incentivo, é muito útil, já ameniza o lixo no meio da rua, né? Já vai ser mais uma maneira de a Fortaleza ficar um pouco mais limpa, né? E é muito importante isso aqui, muito importante para nós que somos da capital, para educar mais as pessoas, que agora vão pegar a sua reciclagem e vão trazer para aqui para o ecoponto, né? Isso aí para nós é muito bom, é maravilhoso, viu? Cada ecoponto conta com caçambas para a coleta e com a estrutura para administrar o trabalho das equipes de limpeza urbana, fiscalização e monitoramento. Para atender a população, em cada ecoponto há um agente ambiental da Ecofor responsável pela gestão dos resíduos sólidos. Em pouco mais de 4 anos, estes equipamentos já receberam cerca de 198 mil toneladas de entulhos volumosos e recicláveis. Excelente, né? Aqui é um benefício muito ótimo, próximo da minha casa, né? Vou trazer tudo para cá, que é mais próximo, né? E vou comunicar o pessoal da comunidade para fazer o mesmo que eu vou fazer. O funcionamento é de segunda a sábado, das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. O descarte é gratuito e o serviço é oferecido em todas as regionais. Para falar mais sobre o tema, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Albert Gradvol, que é coordenador especial de limpeza urbana e resíduos sólidos da Prefeitura de Fortaleza. Ô Gradvol, esse projeto do Ecopontos, ele foi lançado quando e como é que está o funcionamento? Qual o balanço hoje em relação a esse programa? Bom, ele foi lançado em 2015 e, de fato, no final de 2015, nós estávamos com 2 ecopontos sendo testados. Hoje estamos com 70 e até o final, vamos dizer assim, da gestão, acreditamos em 80 ecopontos. Haja vista que a própria pandemia atrapalhou a construção de outros e tudo. Mas o que é mais interessante nisso tudo são os resultados sociais que ele tem alcançado. Não apenas sob o ponto de vista da limpeza, mas também da renda, né? Podemos informar até que hoje nós temos, durante esse mês de janeiro a julho, nós conseguimos gerar de bônus 108 mil para a população que participa do programa de coleta seletiva. Esse programa, por ser em ecopontos, é o que nós chamamos de coleta seletiva ponto a ponto. A pessoa leva o seu material de casa até o ecoponto. E isso é uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito. É interessante porque outros países até tinham a coleta seletiva porta a porta, aquela que o caminhão sai sistematicamente, o que é muito caro. Mas o atual, ele muda completamente o hábito. A pessoa realmente reserva aquele material seco, leva para o ecoponto e é acreditado. E com isso tem conseguido, nós tivemos um acumulado de 108 mil de janeiro a julho. O E-Carroceiro é efetivamente um programa de geração de renda para aquelas pessoas que viviam à margem da sociedade, que era uma gorjeta aqui, outra acolá, e hoje eles conseguem ter uma renda. Tanto que de janeiro a julho nós tivemos um acumulado de 11 milhões e 800 mil reais. O que significa dizer que um carroceiro tem conseguido aí ter uma renda média de 2 mil reais. Isso eu acho que foi um dos principais resultados. Essas duas situações têm nos mostrado um indicador muito positivo em Fortaleza. Agora, Gradvol, a gente sabe que a busca pela reciclagem
ela já vem de muito tempo, né? Muitas pessoas que sempre colocaram a questão da reciclagem até como uma forma de garantir uma renda para casa. Mas aqui no caso de Fortaleza, na época ainda do aterro do Janguruçu, existia ali, se criou ali uma central de reciclagem. Como é que foi essa evolução? Como é que se chegou à ideia de se criar os ecopontos para descentralizar esse trabalho de reciclagem e atingir realmente vários bairros, todas as regiões da cidade? Eu acho que você lembra bastante aí dessa história, que desde 1994 eu tenho uma luta enorme, desde a época do Janguruçu, ainda lixão, quer dizer, nem desativado ele estava. Mas o que é que aconteceu? Isso é uma questão de evolução mesmo. Eu digo que nós tivemos aí uma possibilidade, vamos chamar assim, de um compromisso muito forte em relação à coleta seletiva. O próprio cenário vai mudando, a população vai exigindo, a população vai se adequando. Quando foi que a gente pensou em 29 mil pessoas praticando coleta seletiva em Fortaleza, né? Então, outros programas vão também se complementando e faz com que Fortaleza tenha um índice razoável. Mas é muito importante o que você falou, pelo seguinte: o que traz uma cidade a ter, vamos dizer assim, a evoluir na questão da reciclagem também é a outra ponta, é o investimento em empresas recicladoras. Naquela época, e aí você está me fazendo lembrar de 1996, que foi o encerramento do lixão do Janguruçu, nós tínhamos um polo reciclador praticamente irrisório, né? Nós tínhamos uma Gerdau muito grande, nós tínhamos algumas na área de plástico, algumas na área de papel, mas hoje já temos um maior volume. Por exemplo, hoje nós reciclamos isopor em Fortaleza, antigamente não, né? Então o isopor era rejeito. Então essa questão da relação dos municípios com o governo do estado é muito importante para que você tenha sustentabilidade no estado. Quando você tem um grande polo industrial reciclador, os resíduos induz a coleta seletiva de todos os municípios, a exemplo do que nós temos feito em Fortaleza, e isso vai fazer com que esse material chegue de fato nas empresas. Tem uma destinação, né? Tem uma destinação correta, né? Agora, a partir da criação dos ecopontos, a gente viu que a cidade como um todo, ela passou a participar dessa política de reciclagem. E isso é o grande diferencial, né? Isso é o grande diferencial, porque no momento, é engraçado, no momento em que uma cidade assume o compromisso pela reciclagem, pela segregação dos resíduos, nasce todo o resto da cadeia. Por exemplo, eu sou um empresário que quero montar uma fábrica, sei lá, de papel higiênico em algum local. Para onde eu vou? Aonde tem oferta segregada. Então, esse é um exemplo interessante. Quer dizer, o programa convida os investidores a se encontrarem próximo dele. Porque de nada adianta, nenhum empresário vai fazer um investimento para sair com um caminhão catando lixo, né? Ou montando até o seu próprio programa de coleta seletiva, porque se torna inviável. Mas no momento em que você tem um compromisso com a causa e mostra os indicadores, como nós temos mostrado indicadores reais, né, volumes acumulados, segregados, aqui é só plástico, aqui é só PET, aqui é só óleo de cozinha, aqui é só papelão, né? Então você resolve o problema do impacto ambiental, muda o comportamento da sociedade, porque ninguém vai separar o lixo para depois misturar no caminhão. Hoje nós temos essa condição de segregar, e o investidor passa a dizer o seguinte: eu vou montar, sei lá, no estado do Ceará, independente de qual local, porque lá em Fortaleza, lá no Crato, tem o material. Então ele vai para onde se encontra a oferta de matéria-prima. A gente já teve a oportunidade de conversar aqui sobre o funcionamento dos ecopontos, e a gente sempre fala muito da questão de como é que o cidadão comum ele leva aquele produto ali que pode ser reciclado e tudo, mas eu gostaria de saber como é que é feito, vamos dizer, a outra ponta. A partir do momento que esse material é selecionado, como é que as empresas recicladoras elas têm acesso a esse material? Já há uma parceria, já é firmado um convênio com a prefeitura? Como é que funciona? Sim, existe, no caso aqui do projeto da prefeitura, nós temos um trabalho tanto junto
a franquias sociais, que seriam associações que estão ligadas com a coleta seletiva, é como se eles fossem um ecoponto, né? Só que, obviamente, o material deles eles vão vender e os recicladores vão pagar a eles, né? Já os ecopontos são administrados pela concessionária, haja vista que faz parte de um contrato também, está lá a cláusula da educação ambiental, da coleta seletiva, enfim, e também por causa da logística, que é o mais importante, né? Então nós temos também lá o entulho, temos tudo. Então dali nasce o repasse, né? Nasce o repasse, quer dizer, aquele programa paga a pessoa que leva o material e repassa para o reciclador. E o reciclador, naquele momento que recebe, ele também vai ter um novo trabalho. Uma coisa é a segregação, é o que nós fazemos. A outra coisa é a classificação. A máquina não simplesmente pega todo o plástico e coloca nela e sai produto do outro lado, não. Ali ele tem que classificar em pelo menos 7 famílias de plástico, por exemplo. Que é o polietileno de alta, de baixa, se é saco plástico é um tipo, se é garrafa é outro, se é uma cadeira quebrada é outra. Então ali tem a extrusão, tem a injeção, tem o sopro, que já são três modos. Fora isso, os tipos de matéria-prima. Se é polietileno, se é polipropileno, se é o PET. Então são 7 famílias de matéria-prima e 3 grupos. Isso quem vai fazer é o empresário. Porque aí é exatamente a partir do momento que ele vai ter novamente uma matéria-prima correta. Para ser utilizada. Até a cor, seja no vidro, seja no plástico, até a cor é obrigado a separar, porque senão sai uma cor completamente diferente. Então é um detalhe técnico que é, no caso aí, da empresa, né? Mas ele precisa receber por grupo, né? Então é isso que tem sido feito. É uma luta, mas que eu acho que hoje Fortaleza atingiu um índice de reciclagem de 9,17%. Isso é pouco em relação ao mundo, mas muito em relação ao Brasil. Então, isso mostrou uma evolução e mostrou principalmente um resultado no que tange às questões sociais, né? E que mostra que pode evoluir ainda muito, né? E tem muito para fazer. Eu vou pedir um intervalo, daqui a pouquinho a gente continua aqui, batendo esse papo aqui sobre a reciclagem e o papel que os ecopontos têm tido aqui em Fortaleza. Eu volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, um dos programas de sucesso envolvendo reciclagem aqui na capital é o Recicla Fortaleza, que dá desconto na conta de energia elétrica pela troca de resíduos recicláveis, como vidro, metal, papel, plástico e óleo de cozinha. Resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Fortaleza e a Enel Distribuição Ceará. Nós voltamos a conversar aqui com o Albert Gradval, que é coordenador especial de limpeza urbana e resíduos sólidos. O Gradval, essa parceria que a Prefeitura firmou com a Enel, ela é fundamental e mostra o quanto é importante que o poder público também busque a iniciativa privada para tentar realmente valorizar essa questão da cultura da reciclagem na cidade, né? Sim, esse indicador de estudo, exatamente o que você acabou de dizer. Por causa de um indicador como esse, mostra que aquele acordo setorial que existe na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que exige que as empresas pratiquem sua logística reversa, e aí diga-se de passagem, o que é logística reversa? É que aquilo que ela vende, né, que vai, às vezes, sei lá, a água mineral, o refrigerante, enfim, que você comprou no supermercado ou no barzinho, a responsabilidade, na verdade, é de quem produziu. E aquilo deveria estar voltando. E como eu falei, se estivesse voltando, o índice não seria de 2% no Brasil, para ter uma ideia. Então, o que nós fizemos, essa parceria com a Enel, mostra exatamente isso. O fato daquela motivação de induzir as pessoas a fazerem a coleta e levarem até o ecoponto, e lá receberem bônus na conta de energia, isso é que faz com que grande parte desse público, no caso 29 mil pessoas, tenham recebido de janeiro a julho, né, eu falei 108 mil. 90 mil foi conta de energia. O resto
foi em dinheiro, pelo É Dinheiro, que é um programa que nós temos que pode pagar em dinheiro, no crédito no seu celular. Mas o fato é que há um valor muito maior, mais substancial em energia. Por quê? Porque como o resíduo tem um custo muito barato, as pessoas vão acumulando, vão levando e vão colocando na conta de energia. Quando chega no final do mês, em alguns casos a conta está quitada. É uma coisa interessante, quando você pega do baixa renda, você tem a quitação da sua conta de energia, em função de quê? Da coleta seletiva que você praticou. E isso significou para a questão Enel uma coisa muito interessante. É claro que o projeto EcoEnel, ele era EcoElce, e isso vem desde 2003, né? Quando foi feita a primeira pesquisa. Em 2006 foi feita a primeira experiência. Então é um projeto, nós estamos em 2020, então é um projeto que já tem um know-how. Mas o fato é que o gato, o velho gato, que chamava a ligação clandestina, ela veio neutralizar por causa do projeto, na época, EcoElce. Então, hoje, para o Recicla Fortaleza, esse projeto tem nos dado uma grande alavancada, porque, é como eu falei, R$90 mil de crédito para as pessoas, independentes da estratificação social que ela pertence. E o que a gente percebe é que muitas pessoas que assim não tinham a ideia do que a reciclagem poderia provocar, inclusive da própria importância da reciclagem em si, descobriram que através dela, né, fazendo a reciclagem, ele teria a condição de ter esse benefício econômico. Hoje valorizam bastante, Valorizam claro, em fazer, né? Eu conheci em alguns casos, né, e uma senhora ali do Ecoponto próximo, ali o Ecoponto Edson Queiroz, ali próximo à Unifor, e essa senhora, todo final de semana, ela me disse, não foi ninguém não, ela pegava, coletava as latinhas que ficavam de um centro de festas que tem ali próximo, e ela trazia as latinhas. Então, a festa era à noite, no domingo de manhã ela estava coletando as latinhas, e a lata de alumínio é que tem o maior valor agregado. Então ela dizia, isso aqui para mim virou receita, virou renda. Então é muito importante que as pessoas, não só a sociedade, mas também as empresas, vejam que isso é reserva técnica, é matéria-prima, né? E com isso faz com que, se você evoluir, eu já estou falando da evolução, criar seus programas, as empresas, independente de qual seja o setor, formam grupos, compartilham custos e ali faz uma parceria com o setor público, é uma grande condição, não apenas para elas de terem um benefício, mas também de se fazer uma transformação, né, nesse conceito, quer dizer, as empresas participarem da coleta seletiva, como se encontra no acordo setorial, a Lei 12.305. É muito boa isso. Em relação a especificamente essa parceria da Prefeitura com a Enel, né, no Recicla Fortaleza, você tem números hoje, o que é que isso representa em termos do movimento nos ecopontos? Não? Em termos de tonelada? Sim, assim... Olha, dá dando aí umas 1.500, 1.600 toneladas. E é representativo, né? Isso anual é muito significativo. É como eu falei, em termos de índice, nós teríamos aí, juntando não apenas o programa da Prefeitura, porque a gente tem que calcular o índice de reciclagem em cima de duas coisas. O primeiro, do potencial reciclador que o Estado tem. Quer dizer, não adianta você calcular, olha, vamos tirar aqui isopor reciclável, é reciclável, mas se o Estado não recicla, também não é. Então você pegar o potencial e você calcular aí qual é o volume de todos os programas, inclusive os informais, né? Então hoje já nós teríamos aí um acumulado de 9,17. Se for só o Recicla Fortaleza, acredito que hoje institucionalmente represente aí 20% desses 9. E os produtos hoje que são recebidos no Ecoponto são variáveis, né? Ou seja, possibilita para que as pessoas possam recolher diversos tipos
de material, como é no caso aqui, vidro, metal, papel, plástico, óleo de cozinha. São vários produtos que podem, vamos dizer ali, no final das contas, serem reaproveitados. É isso mesmo. Hoje nós temos uma coisa bem interessante. E não é porque evoluímos mais do que isso, não. Por exemplo, a Suécia, ela consegue hoje fazer uma coleta seletiva, uma segregação, visando o mercado, porque quem dita é o mercado. O mercado é que diz, olha, separe o óleo de cozinha porque eu vou reciclar. Porque se não tiver valor agregado, não chega lá. Então, a Suécia tem 18. Fortaleza, a gente consegue nos ecopontos listar, está lá o painelzinho dizendo o preço de cada um, 33. O que significa dizer, Fortaleza é mais do que a Suécia? Não, é que são mercados diferentes, né? Você vê que a Europa hoje, ele tem o mercado da reciclagem, mas ele também tem o mercado da geração de energia. Então, há uma tendência de que o mercado vai mostrando o que é que se segrega. Agora, resto de comida pode ser reciclado? Claro que pode, mas ninguém fez até agora. Por quê? É inviável economicamente, né? Então, aquilo que chega à inviabilidade econômica é muito importante que as pessoas imaginem o seguinte, não se faz só por causa de um item. A reciclagem, como estão falando hoje, a economia circular, funciona com com um tripé. Aspectos ambientais, quer dizer, aquilo que é extremamente impactante não se pode, ou por prevenção ou por conservação. Então, por que eu não vou impactar um ecossistema manguezal? Porque aquilo é uma área de preservação permanente. Mas, no nosso caso, de fazer a segregação dos resíduos no centro urbano, é por conservação ambiental. Então, aí já entra esse outro lado. O segundo ponto é o social. Geração de renda é o nosso maior foco, que não é o da Europa. O da Europa, certamente, vai ser o emprego, a saúde, mas a saúde também está incluso no nosso. Então, o fato de nós hoje estarmos com um programa de ecopontos diminuiu, inclusive, riscos até do próprio coronavírus. Por quê? Porque você diminuindo o lixo, principalmente o seco, a fração seca, você evita que pegue alguma bactéria e você tenha problemas imunológicos que vai favorecer com que o vírus alcance o objetivo dele. Então, quem trabalhou com ecoponto tirou de dentro da sua casa o mosquito da dengue, do chikungunya, enfim, vai tudo para o ecoponto, né? Porque evita isso aí, não é que vá a doença. Você eliminou a causa. Então, esse é um ponto social. E o outro é o econômico. Você não tem como fazer coleta seletiva se você não tiver quem compre. A razão é simples. Então, tem que ter um mercado. Então, esses 3 itens é que tem mudado muito o cenário. E aí você pode dizer quais são os bons resultados. Saúde pública, economicamente mais emprego, mais investimento, oportunidade de investimento e assim vai. Ok, Gradival, eu vou pedir um novo intervalo. Daqui a pouquinho estou de volta aqui e a gente continua falando sobre coleta seletiva e também o papel dos ecopontos aqui em Fortaleza. Eu volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, outro programa adotado em Fortaleza para combater o descarte irregular de resíduos é o E-Carroceiro. O sistema beneficia o carroceiro pelo descarte correto de entulho, restos de poda e móveis velhos, gerando crédito que pode ser utilizado nos estabelecimentos comerciais de cada região. Os carroceiros cadastrados, ou melhor, são cadastrados para o descarte de entulhos nos ecopontos e são remunerados através do Banco Palmas, ali do Conjunto Palmeiras, que é o agente de microcrédito da plataforma, com o subsídio da Ecofor Ambiental. A gente volta a conversar aqui com o Albert Gradival, que é coordenador especial de limpeza urbana e resíduos sólidos. A gente falou no bloco anterior, Gradival, sobre o papel do carroceiro aqui na cidade, nessa parceria com o poder público, no sentido de ajudar na limpeza da cidade. E mais do que nunca, a experiência aí que vem sendo executada mostra que realmente eles têm um papel importantíssimo e têm ajudado bastante nisso, né? Fundamental. A questão do carroceiro foi vista exatamente por isso, porque antes era como uma pessoa que vivia à margem da sociedade se virando.
Mas o que é que se viu? Tirando a questão bem assistencial, e isso não é bom, e indo para o campo da sustentabilidade, onde os projetos precisam ter fundamentação social. Então foi visto que, no momento que você pegar o carroceiro, que hoje ele, querendo ou não, ele já tinha uma expertise em fazer uma limpeza de local. Era uma pessoa que fez uma pequena reforma ou um jardim, que já chamava e ele ali já sabia como manusear, né? Então, o que é que se fez? Se criou, no primeiro grupo foi de 35 carroceiros, se não me engano, e para nossa surpresa, grande parte já tinha inclusive smartphone, né? E também eram pessoas, quer dizer, tinham seu CPF, enfim. O problema era em como pagar o carroceiro, mas a solução não se gera renda se ele não fizer parte de uma cadeia produtiva. Então, muitas vezes, a gente tem uma vontade enorme de gerar renda para as pessoas, se cria, sei lá, alguns programas ou coisas desse tipo, mas aquele programa que você criou é muito importante que ele faça parte de uma cadeia produtiva, porque senão ele tem começo, meio e fim. Quando ele faz parte de uma cadeia produtiva, ele vai até haver uma mudança de cenário, uma mutação mercadológica, algo desse tipo. Então, observou-se, olha, se paga um caçambeiro para coletar o entulho, por exemplo, o móvel velho, que é o volumoso, e as pessoas colocam no meio da rua, então quanto mais o caminhão passa, mais o pessoal vai sujar. Então seria muito mais interessante se pegar vamos dizer, esse agente, que é o carroceiro, colocar na cadeia produtiva. Nós temos os ecopontos, o carroceiro vai pegar o entulho na sua casa, portanto na origem, chega limpo, diferente do entulho de ponto de lixo, evita o ponto de lixo, vai até o ecoponto, tem que se pagar pelo serviço dele, a gorjeta dele é problema dele. Mas nós não pagávamos o caçambeiro, pega o mesmo preço e coloca para o carroceiro. E o carroceiro já era o que fazia esse primeiro movimento, né? Ele terminava sujando a cidade. Ele terminava pegando da sua casa, pegava a gorjeta e botava na esquina. Botava no ponto de lixo. Botava no ponto de lixo. Então nós conseguimos com isso um resultado surpreendente, e o mais surpreendente ainda, que não se imaginava o nível de renda que isso ia chegar. E hoje se chegou a esse belo, vamos dizer, salário produtivo, né? De 2 mil, tem deles até 3 mil reais. Pois você falou aí que no início aí foram cerca de 35 hoje está na faixa de quanto aí? De 1.600. 1.600 carroceiros integrados ao programa. Exatamente. Hoje, essa sistemática com a autorização do carroceiro já atinge todos os bairros da capital? O problema não atinge todas as regionais, né? É como se fala, por exemplo, se hoje nós tivéssemos que ter um ecoponto em cada bairro, nós teríamos que ter 119 ecopontos, né? Na verdade, nós temos vamos ter até o final, como eu falei, acho que final de agosto, mês de setembro, 80, mas isso eles têm sido, em todas as regionais já existe, todas as regionais, né? Agora, não tem assim, olha, o meu está aqui na esquina e o teu está na outra esquina. Era o ideal? Sim, mas nós dependemos também de terreno público. Não se pode fazer onde quer. Então, nós temos algumas estratégias já para que aqueles locais que não é possível ter um ecoponto por falta de um terreno público, nós já estamos estudando estratégias para implementar outros tipos de ferramentas. O Gradival, o desmonte dos chamados pontos de lixo, no caso o carroceiro aí tem tido uma participação importante, porque a gente sabe que é um profissional que se ele atua naquela área, determinado bairro, ele conhece as ruas, ele sabe onde normalmente existem esses pontos de lixo e ele tem sido exatamente o parceiro do poder público para evitar. Esse programa tem ajudado realmente no desmonte, na desativação desses pontos de lixo? Demais. Nós tivemos uma queda impressionante nessa questão. Aliás, tem 2 programas que foram implantados que têm dado um resultado muito interessante, a questão do ponto de lixo. O ponto de lixo, ele vem muito da questão do hábito, né? E aí, eu diria que por muito tempo, né, foi uma cidade que teve o hábito de
de provocar o ponto de lixo. Um exemplo é esse. Quanto mais o caminhão passava, por exemplo, na leste-oeste, mais eu gerava lixo. Eu gero lixo a toda hora, durante o dia, né? Você só não gera lixo quando você está dormindo. Mas durante o dia você gera lixo. O fato de você gerar lixo não significa descartar o lixo a qualquer momento. E o caminhão, como eu falei, ele passava 8 vezes por dia só na leste-oeste, enquanto em qualquer área era 3 vezes por semana. Então isso favorecia as pessoas descartarem o lixo em qualquer área. Tanto a questão da lei dos grandes geradores, a 10.340, que fez com que inibiu muito que grandes geradores, que seriam aqueles que geram mais de 100 litros por dia, portanto, um restaurante, um bar, muitos pequenos restaurantes e bares, né, colocavam o lixo também para o serviço público coletar. O que é errado. Politicamente está lá uma lei, legalmente eles estão errados. Mas existia uma fiscalização menos agressiva, não tinha uma lei que dissesse o seguinte: quanto custa a multa, né? E isso, obviamente, tem que ser desse jeito. Então, houve essa modificação da lei, isso ajudou muito, porque diminuiu muito o ponto de lixo. O outro foi o carroceiro. O fato do carroceiro ter entrado na cadeia produtiva do entulho e do volumoso fez com que as pessoas que estavam fazendo suas reformas, que iam gerar um outro tipo de resíduo que não o lixo doméstico, né, ele começasse, inclusive, a ser parceiro do carroceiro. E o carroceiro compreendendo que tinha que levar para o ecoponto. Então, houve uma mudança radical nesse sentido. E essa conscientização, né, Gradival, ela é importante porque não é só o grande gerador, né, que precisa compreender isso, Sim. Mas o cidadão comum também precisa ter a consciência de que é necessário dar uma destinação correta para evitar, assim, ele precisa contribuir para manter a cidade limpa, né? Sem dúvida, sem dúvida. E outra coisa, é bom que a consciência da gente comece a notar o seguinte: se você vai para um restaurante, você pede sua refeição. O restaurante está te cobrando ali por aquele prato. Se você deixou um percentual de comida, enfim, naquele prato que você pediu, aquele lixo está pago. Por que o restaurante paga por quem? Por você. Por que o restaurante tem que descartar no meio da rua e você voltar a pagar por aquele lixo que você já pagou como munícipe? Então você está pagando 2 vezes. Além de ninguém, do próprio gerador do problema, não querer, se você adoecer, não querer contribuir com o pagamento da sua cura, né? Quer dizer que você vai pagar 2 vezes e ainda vai pagar para ficar bom. Então é muito importante que haja a coleta correta, tanto o descarte, por isso que nós temos sempre dito: vai descartar o lixo, descarte de acordo com o horário que o caminhão passa na sua porta. Isso é preventivo, isso é educativo e isso evita custo. Então, tudo isso aí. O restaurante pague sua coleta particular. Você não é munícipe. A prefeitura, se quisesse, centro da cidade, grande parte do centro da cidade, nós coletamos sabendo que às vezes vem de um grande gerador. Ninguém vai deixar aquilo tudo imundo. Mas o certo era cruzar os braços. Não se faz por uma questão de respeito, né, às pessoas. Então, esse mesmo respeito que o poder público está procurando ter pelas pessoas, é importante que as próprias pessoas tenham por ela, inclusive as empresas. Gradival, mais uma vez agradecer a sua presença, sempre é muito bom a gente falar sobre essa questão da coleta seletiva, porque, de qualquer forma, faz parte realmente de uma evolução, de uma educação da população, de saber como lidar com a questão dos resíduos sólidos. Eu que agradeço, sempre à disposição. Nós vamos a um intervalo, daqui a pouquinho eu volto aqui. Hoje vamos falar também aí sobre cultura aqui no Notícias de Fortaleza. Daqui a pouquinho eu estou de volta aqui com mais informações. É já já.